Pessoal, agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar de greve. Tem greve nos institutos federais, né, de servidores federais na educação básica e profissional. Também tem greve dos docentes nas instituições de ensino superior. Também tem a terceira greve, que é da turma ali, né, mais administrativa das universidades. A UNB hoje aqui em Brasília, a gente fala aqui de Brasília nos estudos do SBT News, também hoje começou efetivamente a parar ali. E eu chamo para a minha conversa aqui o Artemis Martins, da Coordenação Geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional, e também a Jennifer Webb, tesoureira da ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Eu vou começar, se vocês me permitem, pela Jennifer. Na sequência, a gente vai para Artemis. Jennifer, a greve nas instituições federais efetivamente começou hoje. Qual é a avaliação que você faz desse início dessa greve? Olá, boa tarde. Nós agradecemos aí o espaço, o convite para trazer ao público geral o conhecimento, né, da nossa pauta da greve. Começamos hoje no ANDES, Sindicato Nacional, Sindicato dos Docentes das instituições, das universidades, dos institutos e Cefetes, que congregam também as escolas e colégios de aplicação vinculadas a essas universidades. Começamos, então, a greve nacional dos docentes. E estamos aí já em mobilização há muito tempo. A greve ela inicia hoje enquanto Sindicato Nacional, mas nós já temos mobilização e greve efetiva em algumas universidades desde a semana passada, dia 8, dia 11 de abril, já tínhamos universidades efetivamente em greve, mas hoje nós instalamos o nosso Comando Nacional de Greve no conjunto das entidades que deflagram greve a partir desse 15 de abril, que é hoje. A avaliação é que a gente está em crescente mobilização, mais universidades estão pautando, aquelas que ainda não entraram em greve, estão pautando greve em rodadas de assembleia, estão em pleno processo de mobilização para discutir as nossas pautas, que são pautas diversas relacionadas à recomposição do orçamento na educação pública nessas instituições. Também tem relação com a nossa estruturação de carreira, nós reivindicamos isso também junto ao governo. Reivindicamos, sim, né, a nossa recomposição salarial, que estamos discutindo no conjunto dos servidores públicos federais. Reivindicamos o direito à isonomia dos aposentados, então tudo aquilo que a gente reivindica para quem está na ativa, a gente também reivindica na mesma proporção para aqueles que já estão aposentados, que sejam garantidos os seus direitos, e principalmente a gente também reivindica pela qualidade da educação pública nesses espaços, e isso também é reivindicar em nome dos estudantes dessas instituições, porque os estudantes, inclusive, sofrem para permanecer na universidade. Então, recompor o orçamento, por exemplo, é fundamental para que a gente garanta a permanência dos estudantes dentro das universidades, porque não basta entrar, tem que ter condições de permanecer. Então, a nossa greve ela tem essa amplitude de pauta e a gente está na luta e na reivindicação por o conjunto da defesa da educação pública de qualidade nesse país. Estamos em expansão de greve, Jennifer, apenas começando. Tá. Artemis, eu vou para você agora. Te peço para que a gente faça respostas um pouco mais rápidas aqui para a gente conseguir efetivamente ter um debate mais efetivo. Senão também não consigo perguntar. Mas Artemis Martins, que é da Coordenação Geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica e Profissional. Artemis, vocês já começaram a greve anteriormente, né? Na verdade, agora está tendo essa greve dos docentes da Universidade Federais, vocês começaram antes. Já tem algum avanço nessa negociação, Artemis, para a gente conseguir ali efetivamente ter uma luz em relação ao fim dessa paralisação? Ninguém quer paralisação. A gente teve uma pandemia nesse país que as universidades pararam durante quase 2 anos. Os semestres
estavam completamente parados. Quando a UNB, por exemplo, que eu acompanho de perto, estava começando a regularizar o calendário, greve. E aí se atrapalha, evidentemente, ali, e é claramente uma necessidade para os professores. Ninguém está discutindo isso. Agora, a gente sabe que greve atrapalha muito, também os estudantes que têm dificuldade em relação à formação, em relação ao próprio calendário acadêmico. Muito obrigado, Artemis, pela presença. Boa noite ao público, né, que está assistindo aí o Poder Expresso. Boa noite, Léo Cavalcante, obrigada pelo espaço. Então, de fato, a gente só está em greve porque não conseguimos chegar a um consenso nesse processo de negociação durante esse mais de 12 meses que nós estamos dialogando com o governo, desde o ano passado, na verdade, quando inicia o governo Lula 3, né, com a campanha emergencial, mas pensando numa perspectiva de salários, de pauta de reivindicações para 2024, a gente está negociando desde o segundo semestre e, por isso, né, por não chegarmos a um denominador comum, os servidores, né, deliberaram por paralisar suas atividades. Então, a gente espera que a greve se resolva o mais breve possível, porque sim, nós precisamos, né, dar conta e queremos dar continuidade às nossas atividades. Com relação aos avanços, depois do anúncio da deflagração da greve, o Ministério da Educação agendou uma primeira mesa de negociação setorial, que a gente chama de mesa onde nós tratamos as pautas que não têm impacto financeiro, não tem nenhum impacto orçamentário, são pautas relacionadas às políticas educacionais, a questão de carreira, mas muito mais no âmbito da organização e funcionamento do nosso trabalho. Então, nós entendemos que a marcação dessa mesa, mais de um ano após iniciado o governo Lula, já é uma expressão do movimento, e também tivemos aí uma mesa convocada pelo governo para agora, sexta-feira, onde serão discutidas, tratadas, né, as questões relacionadas à reestruturação das carreiras, tanto de servidores técnicos quanto de docentes. Tudo bem, eu volto aqui com a Jennifer Webb para a gente fazer mais uma questão para ela, depois eu volto com a Artemis de novo. Jennifer, quem é que está fazendo o jogo duro no governo Lula? É o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é a ministra do Planejamento, é a ministra da Educação. A gente sabe que uma greve tem uma dificuldade clara, tanto para alunos quanto para professores, por mais que não afete pós-graduação, doutorado e mestrado, a gente sabe que afeta sim, não tem muito como não afetar. Quem é que está fazendo o jogo duro, Jennifer, nesse governo Lula? Qual é o ministério que está dificultando essa negociação com vocês? A gente pode dizer que todos, né? Então, se a gente não consegue avançar em nenhuma frente, é porque todos estão. A gente está disponível à negociação, a gente pautou desde o primeiro momento nesse governo, desde o dia 2 de janeiro, nós pautamos, protocolamos as nossas pautas de reivindicação, entendemos que o governo, ele está sentando na mesa de negociação conosco, tanto nas mesas de carreira, como a Artemis falou aí, né? Também na mesa que foi semana passada, específica com o MEC, e nós temos uma mesa que já está em curso há muito tempo, que é a mesa geral no conjunto dos servidores públicos federais. Nós, efetivamente, não estamos avançando no sentido de uma negociação efetiva. Então, uma das pautas principais que a gente não está conseguindo avançar, que a gente pode dizer que é o jogo duro aí, a gente não aceita não ter nenhuma recomposição no ano de 2024. Então, para a gente, isso é um ponto muito importante. O governo está propondo um reajuste muito abaixo daquele que a gente está colocando na mesa, no conjunto dos servidores públicos, e, além disso, reajuste zero para 2024. Então, com a inflação, na forma como a gente vê que acontece, que efetivamente está acontecendo, com uma recomposição zero em 2024, e isso, de fato, é inadmissível. Bem, Artemis, faça a mesma pergunta para a Jennifer, para que a gente encerre aqui. Não é um debate, vocês estão convidadas para próximo. Essa greve, a gente espera que acabe, mas ela
permanecendo, a gente vai chamar vocês de novo aqui para essas informações. Qual é o problema, Artemis? Quem é que está dificultando? Quem é que está jogando duro? É o presidente Lula? É a ministra do Planejamento e Orçamento? É o ministro da Economia? É a ministra da Educação? Como é que vocês estão avaliando isso? Eu diria que a política fiscal, essa política de austeridade, né, de cortes, de supostamente ajuste fiscal, que na verdade só afeta principalmente o fornecimento, a garantia, a prestação dos serviços públicos, é o que mais engessa e mais dificulta essa negociação. Nós sabemos aí, dentro da lógica, né, orçamentária, nós sabemos que há, sim, um superávit aí na arrecadação, sabemos que dentro do próprio orçamento previsto e executado, grande parte do orçamento público é destinado para os setores, para o pagamento da dívida pública. Então, essa negociação, né, esse repasse, aliás, de quase metade do orçamento todos os anos para pagamento de uma dívida que nunca foi auditada, que nós não sabemos, né, nem para onde vai, nem de onde vem, quais são as perspectivas, e deixando aí para o Estado, do ponto de vista do seu braço, né, mantenedor, provedor de políticas sociais, garantia de direitos, uma possibilidade, uma margem muito pequena para prestar os serviços e garantir a efetivação dos direitos sociais a toda a população como é necessário. Então, nós estamos, enquanto servidores públicos, dentro dessa fatia, né, desse bloco dos serviços públicos como um todo, e, portanto, essa política de ajuste fiscal, que garante o Estado muito grande, muito forte para o setor privado, e o Estado muito pequeno, muito curto, enxuto, para as políticas sociais e para os serviços públicos, de fato, é a nossa pedra no sapato aí. Eu espero que a gente consiga avançar na discussão, encontrar aí uma mediação que seja possível e responsável com todas as partes, até porque quem ganha é a população. Muito bem. Artemis Martins, do Sindicato Nacional de Servidores Federais de Educação Básica e Profissional, Jennifer Webb, tesoureira da ANDES, que é do Sindicato Nacional, aí congrega aí os servidores das universidades federais. Queria agradecer muito aqui a presença das duas, espaço aberto aqui. Espero que essa greve não dure, espero que vocês tenham sucesso na negociação. Forte abraço, boa noite para vocês.